Eu estou aqui para a gente continuar conversando sobre saúde emocional. E hoje eu quero trazer uma reflexão a respeito do nosso eu e o quanto ser vítima de narcisismo pode distorcer esta percepção do eu, de quem eu sou. Portanto, eu te convido a ficar aqui um pouquinho comigo, não vai ser muito tempo a minha fala, e vamos refletir um pouquinho sobre isso, a percepção que você tem do seu eu. Qual a influência que teve daquelas relações de narcisismo que você já viveu na sua vida? Já dou a dica aqui que as relações narcísicas nas quais a gente é vítima vão trazer consequências para a nossa vida. As consequências maiores serão se a gente viveu esse nível de narcisismo lá na infância, porque lá a gente tinha uma mente vulnerável. Entretanto, na vida adulta também, por vezes, a gente se mete numas furadas, né? E seja por pouco tempo ou por muito tempo, a gente fica ali na relação com um narcisista. Às vezes um chefe, às vezes o cônjuge, às vezes uma amizade, às vezes o vizinho. Enfim, eu costumo dizer que o narcisismo é uma doença que atinge praticamente toda a humanidade, de uma maneira ou de outra. Só que algumas pessoas vão para um nível de sofrimento muito grande quando estão nesse lugar de vítimas de narcisismo. E eu diria que quando lá na infância a gente foi vítima de um narcisista, o pai, a mãe, às vezes uma avó, às vezes uma tia que cuidou enquanto o pai e a mãe estavam trabalhando, às vezes um irmão mais velho, eu diria que sim, aí as consequências são mais profundas. Aí o tratamento ele vai exigir uma atenção maior, um esforço maior, um investimento de energia, de recursos maior. Por quê? Porque aí o buraco é mais embaixo. Tanto porque na infância a criança tem a mente vulnerável, ela está em formação. O cérebro dela está em formação e por conta disso ela é muito mais vulnerável. Entretanto, tem outros aspectos que corroboram ali na infância ser mais grave, trazer consequências mais severas para a vida adulta dessa pessoa. Uma é que quando o narcisista foi uma figura de referência como o pai e a mãe, ou às vezes até outro membro da família, mas principalmente o pai ou a mãe, caramba, pai e mãe são referências de amor para a criança. Tendo sido construído ou não, aquela criança lá no inconsciente dela, ela sabe que ela veio daqueles dois e o instinto dela conta para ela que aqueles dois parece que tinham que cuidar dela e não abusar. E aí disso surgem diversas consequências, diversos equívocos e principalmente diversas dores lá na alma. E outro aspecto que corrobora lá na infância, as sequelas serem mais graves quando lá a gente vivenciou o narcisismo. Por ser um cérebro em formação, algumas distorções vão acontecer ali ao longo desse desenvolvimento dessa criança numa dinâmica disfuncional que a família traz para a criança. E então,
Por vezes, lá para a vida adulta, esses registros aqui na mente, no cérebro, vão ser permanentes. Alguns dá para redefinir, dá para reverter. A nível de crença limitante, a criança que é vítima de narcisismo na infância vai ter um caminhão de crença limitante, porque aquela criança aprendeu a como olhar para a vida, como olhar para as pessoas, para as relações, a partir de uma lente distorcida, né? O professor ensinou um monte de lições distorcidas. Quem é o professor aqui, metaforicamente falando, né? O pai e a mãe, ali na dinâmica familiar, aquilo tudo que vai sendo ensinado para a criança. Então, é muito comum o adulto vítima de narcisismo na infância ter diversas distorções cognitivas. O que é uma distorção cognitiva? É ele ter uma definição de algo equivocada. Vou dar um exemplo. De uma crença limitante. Eu tenho que fazer tudo pela minha mãe. Afinal de contas, mãe é mãe. Aí, peraí, a mãe dessa pessoa é narcisista, sempre abusou e, por vezes, dependendo do nível do narcisismo, até com abusos severos, abusos realmente tóxicos. Então, lá na infância foi assim, na adolescência foi assim, na vida adulta prossegue sendo assim. E como assim essa pessoa vai ficar aqui na mente dela acreditando? Porque, detalhe, crença limitante fica lá no inconsciente. A gente, na grande maioria das vezes, a gente nem sabe que aquilo tá aqui funcionando na gente, que eu estou funcionando através dessa crença de que a mãe é tudo. Mãe parou, eu tenho que fazer tudo pela mãe. E a pessoa, por conta dessa definição tá lá no inconsciente, primeiro que ela não tem consciência. Segundo, não ter consciência não significa que aquilo não está ativo. Está ativo sim. Tudo aquilo que está lá no nosso inconsciente está funcionando em nós. Só que eu não sei. Então, nesse exemplo, já imaginou esse contexto? Uma mãe narcisista, com um narcisismo importante, grave, e o filho ou a filha com essa crença limitante de que mãe é tudo. Essa pessoa, ela estará sempre se colocando numa posição vulnerável. Eu costumo dizer, nessas situações, lá na infância e adolescência, realmente, a criança e o adolescente, eles não têm... As opções são restritas, né? Até tem a legislação brasileira que protege a criança e o adolescente, ok? A gente até tem essa estrutura institucional para proteger a vulnerabilidade, mas qual é o nível da aplicabilidade dessas leis? Não chega até onde precisa. Porque muitas vezes um narcisista, ele vai abusar dos filhos e ele vai manipular todo mundo ao redor. É só um narcisista mais patológico, mas num nível extremamente adoecido e de um tipo específico de narcisismo, que vai mostrar publicamente o adoecimento, ou seja, o abuso à criança ou adolescente. E aí o vizinho vai ver, um outro membro da família vai ver, talvez acione a polícia e aí as leis começam a agir. Agora, na grande maioria das vezes, a criança ela fica lá vulnerável e sem recursos. Porque o narcisista, ele mascara para quem é de fora. O narcisista não tem intenção de que quem é de fora veja.
E o narcisista, ele é especialista, geralmente, ele é especialista em mascarar. Agora, lá no ninho doméstico, tá acontecendo toda a perversidade do narcisismo e isso sendo direcionado para uma vítima vulnerável, sem recursos para se defender, que é a criança. Bom, tudo isso para dizer que sim, na infância, se a pessoa é vítima de narcisismo, as consequências para a vida adulta serão mais severas. Então, a pessoa que foi vítima de narcisismo na infância, hora que vai cuidar disso aqui na vida adulta, vai ser mais trabalhoso, sim. A pessoa vai ter um nível maior de vulnerabilidade. A hora que eu falo disso, eu imagino a estrutura. Metaforicamente, vamos pensar no nosso corpo, né? Por que eu fico em pé? Porque os meus ossos sustentam os meus músculos e eu consigo ter essa estruturação para ficar em pé. Ok, esse é o esperado. E aí, usando isso como metáfora, a pessoa que foi vítima de um abuso narcisista importante lá na infância, na vida adulta, esses ossos, eles não estão calcificados, eles falham. Então, é como se a pessoa, ela tem uma estrutura, ela tem os ossos, mas ela não consegue acessar, ela não consegue colocar esses ossos para estruturar o seu eu. E essa estrutura interna, portanto, tão vulnerável, como se fosse uma gelatina, e aí a pessoa ela desmorona muito facilmente diante de obstáculos que não era para desmoronar tanto. Ela vivencia isso lá na subjetividade exatamente por essa não percepção do próprio eu. Nesse ponto, eu quero ver se eu consigo falar um pouco mais claro, porque é confuso falar disso que é lá da subjetividade. Mas é muito importante para a vítima de narcisismo entender o que eu vou falar agora, tá? Porque, portanto, diante dessa falta de estrutura interna para se manter na vida, que a vítima de narcisismo tem na vida adulta, um fenômeno que acontece na mente dessas pessoas, e aí eu vou dizer isso porque eu atendo muitas vítimas de narcisismo, né? Eu sou psicóloga, sou consteladora, tanto na constelação quanto no atendimento psicológico. Eu recebo muitas vítimas de narcisismo e eu percebo algo em comum, que é isso que eu vou explicar agora. É até uma fala recorrente dessas pessoas. E eu também fui vítima de narcisismo na minha infância e eu percebo que em mim também isso aconteceu e num certo nível acontece até hoje. E eu sou extremamente a favor da consciência, porque quanto mais consciência a gente tem de algo em nós, ou seja, autoconhecimento, maior é a minha possibilidade de cuidar daquilo e um dia aquilo não me afetar tanto. Mas vamos lá. A pessoa vítima de narcisismo, eu acho muito interessante porque lá dentro dela, ela sabe, ela tem a sensação de eu tenho um eu potente. Toda vítima de narcisismo tem isso dentro dela. Em alguns momentos ela consegue perceber, caramba, eu dou conta de fazer muitas coisas. Caramba, eu tenho uma inteligência muito boa, um cognitivo muito bom. Caramba, eu tenho um bom coração. Eu sou uma pessoa do bem. Etc. Vários aspectos aqui que eu vou chamar então esse eu aqui de eu potente. E esse eu aqui, ele é um eu muito verdadeiro, ele é real, tá?
real. Entretanto, as vítimas de narcisismo também vivenciam um outro eu lá dentro dela. Esse outro eu aqui, eu vou chamar ele de o eu fracassado, o eu vulnerável, frágil, aquele eu que não dá conta. Então, olha só a dicotomia que acontece aqui na mente, porque tem hora que a pessoa tem a percepção da sua potência. Eu dou conta, eu sou inteligente, uau, olha só isso aqui que eu fiz. Mas tem hora que o que se apresenta para ela é o eu do fracasso, o eu vulnerável, frágil, aquele dos ossos de gelatina, que aí não tem aquela sustentação para ficar em pé, desmorona. E aí a pessoa vivencia um fenômeno aqui na mente que é assim, ora ela percebe esse daqui, ora ela percebe esse daqui. Só que quando ela tá percebendo esse eu aqui vulnerável, ela acha que esse outro eu aqui não existe. Aquilo que eu achava que eu era inteligente, que eu era potente, que eu tinha uma força, é mentira. Porque na percepção a pessoa tá sentindo isso daqui, da vulnerabilidade. Ela tá olhando para algum fracasso daquilo que ela não deu conta. E o mesmo se dá aqui quando eventualmente, porque, ó, detalhe, né? Quanto mais adoecida a pessoa está, menos esse eu aqui se apresenta. Mas esse eu aqui fica assim como uma vaga lembrança, nossa, eu sou inteligente. Lá na escola, nossa, eu tirava nota boa, tinha tal professora que gostava de mim, me colocou para ser auxiliar dela na turma, e eu era muito inteligente, só dando um exemplo aqui de uma potência, né? Então, quanto mais adoecida a gente está aí, ó, quanto mais passa o tempo, se você está sem tratamento, é progressivo. Esse eu aqui, ele vai se apresentando cada vez mais como se só ele existisse. Então, se você de alguma forma está se identificando com isso aqui que eu tô te falando, corre atrás de tratamento, porque isso cronifica com o passar da idade e quanto mais o tempo passa, a flexibilidade neural, a plasticidade neural diminui. E aí, aquilo que você cultivou mais, se foi isso daqui, é o que vai se apresentar cada vez mais aí na sua vida, aqui na sua vida mental. E, portanto, você vai ter os resultados na sua vida disso. Agora, preciso te afirmar uma coisa aqui com todas as letrinhas. Quem é você? Você é isso daqui ou você é isso daqui? Você é as duas coisas, os dois eus. Exato! E o pulo do gato para você dar um passo, um salto grande, é incluir os dois. Lembrando que quando um se manifesta, eu vou achar que o outro não existe. Porque na minha percepção eu tô sentindo isso daqui. Mas a gente precisa ter em algum lugar, nem que seja um recadinho lá no espelho do banheiro, afirmando assim: Inês, você é potente também. Inês, por mais que agora você tá se achando uma fracassada, uma fraca, uma errada, você é potente também. Enfim, até vale isso daqui como um exercício, tá? Porque você é as duas coisas. E é muito importante incluir os dois. Porque, ó, quando essa daqui tá manifestando, existe uma tendência, portanto, de excluir essa daqui do eu potente. Só que, quando eu percebo minimamente
realmente a minha potência num processo cronificado de adoecimento emocional e psicológico, eu não quero ser isso aqui. Eu não quero ser a pessoa que tem limitações, a pessoa que não dá conta, a pessoa que todo mundo aponta os meus defeitos e em alguns momentos parece que é verdade. Eu não quero ser. Ó, se eu excluo essa parte aqui também, as duas exclusões, se você fizer uma delas ou as duas, isso prejudica a sua saúde emocional. Por quê? Porque é na inclusão que estaremos saudáveis. Porque se eu tenho esses dois eus, eles me compõem. E eu preciso, portanto, fazer um trabalho adulto mesmo sendo difícil, tá? Reconheço, não é fácil. Por isso que existe uma profissão que se chama psicologia, exatamente para auxiliar quem precisa de suporte nessa dinâmica aqui, porque ela é difícil. Mas você aí sozinho pode fazer essa tomada de consciência. Opa! Na hora que eu tô sentindo as minhas dores, as minhas vulnerabilidades, recadinho lá no espelho do banheiro. A Inês potente também existe, porque minimamente eu preciso incluir a Inês potente. Agora, quando eu estiver ali na percepção da minha potência, e é gostoso ser potente, eu quero ser isso aqui. Eu preciso também me lembrar que, caramba, Inês, você também é vulnerável e tudo bem. Talvez um segundo recadinho lá no espelho do banheiro, né? Aí você monta um esquema lá, dependendo do que você estiver sentindo, recadinho número 1. Dependendo do que você estiver sentindo, recadinho número 2. Para trabalhar a inclusão, porque eu sou as duas coisas e tudo bem. E receitinha de sucesso aqui agora. Se eu sou essas duas coisas, mas eu excluo muito essa parte aqui, eu não quero ser isso aqui, excluo, estou te afirmando, essa exclusão diminui a potência do seu eu potente. Então eu estou te afirmando, não é essa parte aqui que te leva para o fracasso, para a dor, para a vulnerabilidade, enfim, aquilo que aí na sua vida não tá legal. Não é essa parte, e sim o processo de exclusão, porque na hora que você exclui essa parte aqui, o seu eu potente automaticamente fica frágil. Você se desconecta de você mesma. Portanto, vamos focar na dinâmica correta. A dinâmica correta é eu incluir as duas partes, porque aqui eu sou integral, aqui eu estou completa, aqui eu estou sendo benevolente comigo na hora em que se manifesta em mim alguma dificuldade, tudo bem, daqui a pouco eu consigo fazer. E assim você pode ter resultados positivos na sua vida. Agora, como eu sempre falo muito de criança interior e adulto, eu vou fazer uma leitura disso aqui a partir dessa lente. Quem que faz as exclusões? Vamos ver quem acerta a resposta. Quem que ora exclui aqui essa parte do eu, quem que ora exclui a outra? Vamos ver se alguém me responde. Quem que faz? A criança ou o adulto? Bom, não sei se é a internet, gente, ou se realmente vocês não estão me respondendo, mas vou dar a resposta. Ah, ok, a Alice acertou, é a criança, né? A criança que se equivoca, a criança que tem percepções parciais e, portanto, como resultado, em algum momento vai haver um equívoco. E depois as consequências negativas desse equívoco. Agora, automaticamente
automaticamente, se é a criança que faz as exclusões e eu não vou ter um bom resultado naquilo que eu desejo na minha vida, quem que dá conta de fazer o processo saudável e incluir na hora que a exclusão estiver acontecendo? A nossa parte adulta. Ou seja, eu vou precisar raciocinar, eu vou precisar analisar, parar um pouquinho, dar um tempo. Quando eu estiver vivenciando algo difícil, se você conseguir respirar e 30 segundos sentindo e vivendo aquilo que você está sentindo naquele momento, o seu adulto vai atuar em algum momento e aí você vai ter uma leitura mais ampla daquela situação difícil e, portanto, você terá uma possibilidade maior de incluir aquela parte que talvez esteja sendo excluída ali naquele momento. Ok? Então, olha aí a importância de você saber identificar a sua criança. Geralmente, olha só, para quem não sabe nada de criança interior, de adulto, vou falar rapidamente. A técnica da criança interior é uma técnica da psicologia maravilhosa. Eu amo a técnica da criança interior. Eu a utilizo na minha vida, eu utilizo no atendimento aos meus pacientes, porque a técnica da criança interior, de uma forma metafórica e lúdica, portanto fica fácil da gente entender o funcionamento do nosso cérebro. Por vezes o funcionamento do nosso cérebro é um caos. E aí, se eu tenho essa técnica, se eu sei aplicá-la em mim, facilita para mim compreender esse caos. Que tem momentos que eu vou manifestar, eu vou sentir uma manifestação aqui na minha mente, como se eu fosse uma criança. Uma criança que age por impulsividade, por dor, que se perde, que tem medo. Quantas vezes a gente não age como uma criança na vida, não é? Mas também existe um adulto dentro da gente, que é a nossa parte racional. E muitas vezes a gente tem o condicionamento de deixar a nossa criança cuidar da nossa vida. Aí vai dar um monte de problemas. Uma das coisas que criança não dá conta de fazer é incluir. É muito difícil para criança incluir. Eu vou reformular a minha fala, tá? Criança dá conta de incluir, sim. Entretanto, é difícil para ela não dá conta de fazer uma análise do todo. Principalmente se for um contexto difícil. Ela vai ter uma tendência de olhar parcial, só por aquela perspectiva daquilo que a machucou. Quando algo me machuca, o meu foco é naquela dor. E aí a minha criança me leva para uma reação, tá? E aqui no meu cérebro, eu tô deixando essa criança sozinha? Não precisa deixar ela sozinha, porque muitas vezes esse é um retrauma. Muitas vezes lá na infância, os adultos não conseguiram me ajudar naquilo que eu precisava e eu me senti sozinha. Na adolescência, idem. E aí eu chego à vida adulta e não consigo me conectar ao adulto que eu tenho aqui na minha mente. Tem essa desconexão. E aí vai ser muito difícil e sofrido. Como que a gente resolve isso? A gente precisa aprender a inserir o nosso adulto na nossa vida. Inês, o meu marido brigou comigo, eu fiquei com muita raiva dele, eu quis voar no pescoço dele, rodar a baiana, porque ele estava errado, e aí ferve o vulcão. Ok, é a criança se manifestando. Vamos entender a nossa criança e tudo bem. Mas já imaginou se nessa hora tem uma parte racional aí dentro de você se manifestando também? Você vai poder cuidar desse vulcão explodindo, para você, inclusive, não ter prejuízos fisiológicos e emocionais e psicológicos, o mínimo possível.
adulto administrar a relação com o marido aqui de fora. Porque com certeza eu xingar, brigar e muitas vezes até chegar à violência física de fato, isso vai adiantar de quê? Sabe aquela situação em que era um conflito e que em grande parte eu tinha razão, mas eu deixei a minha criança cuidar e eu briguei, eu xinguei, eu quebrei, aí eu perdi a razão devido ao meu comportamento. E se naquela hora o meu adulto conseguir se manifestar e aguentar a bronca e se manifestar de uma maneira lá com o marido ou com o outro, de uma maneira mais assertiva. Eu tinha razão aqui no meu ponto de vista. Aí eu me expressei de uma forma assertiva. As possibilidades de eu ter um sucesso ali naquela interação são imensamente maiores. Técnica da criança interior para aprender a administrar a vida de uma maneira mais assertiva. Tanto a vida aqui de fora, quanto a vida aqui dentro na subjetividade. E tudo isso para contar para você que eu tenho o meu curso Empodere-se, que eu ensino a técnica da criança interior, principalmente voltado para vítimas de narcisismo. Como que você cura essa criança interior tão machucada? E recadinho extremamente importante. Até o dia 26 de março, não sei que dia que é 26 de março, fugiu aqui da minha mente, né? Ou seja, até domingo agora, 50% de desconto no meu curso Empodere-se. Gente, oportunidade, hein? Quer dar uma olhada no curso, lá em toda a composição do curso, os valores, as possibilidades de pagamento? O link tá aqui na bio do Instagram, tá? Mas qualquer coisa também é só me mandar um recadinho no direct que eu te mando o link, tá bom? Ou para quem tem o meu WhatsApp, que eu acho que tá em algum lugar por aqui também, pode mandar um recadinho no WhatsApp que eu mando as informações por lá também, tá? Gente, quero mandar um beijo enorme para todo mundo que foi entrando aqui. Um bom dia, que delícia ter vocês aqui comigo, tá? Tô dando uma olhadinha aqui porque eu acho que vocês não colocaram nenhuma perguntinha, né? Eu poderia responder uma aqui rapidamente. Acho que não, né? Eu não vi e dei uma olhadinha, parece que não mesmo. Então vamos encerrando? Grande beijo no coração de vocês. Um bom restante de dia e vamos viver a vida de uma forma mais leve e com inclusão para que o seu eu esteja cada vez mais integral e saudável. Você merece ficar bem. Beijo, gente. Tudo de bom.